Meus irmãos, eu gostaria de convidá-los a abrirem suas Bíblias comigo na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 3, e nós encerraremos hoje essa parte que trata da ramartiologia do documento, onde Paulo ele trata a respeito da doutrina do pecado, com o objetivo de nos preparar para a maravilhosa doutrina da justificação pela fé. Os irmãos lembram que numa primeira oportunidade nós estivemos tratando no capítulo 1 acerca do pecado dos gentios, como Paulo prova que os gentios se encontram em condenação. Por gentios, leia-se todas as etnias que não a de Israel. E depois no capítulo 2 ele prova que também os judeus estavam embaixo de condenação, porque todo o gênero humano pecou e destituído se encontra da glória de Deus. No capítulo 3, que nós vamos estudar hoje, do verso 1 ao verso 20, Paulo traz uma espécie de síntese do argumento. No capítulo 1 ele trata dos gentios, no capítulo 2 ele trata dos judeus, e agora ele une os dois argumentos em uma espécie de síntese para deixar claro que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No primeiro momento nós leremos do verso 1 ao verso 8 e vamos tentar aqui fazer alguns apontamentos, e depois do verso 9 ao verso 20, e dessa forma nós estaremos concluindo a nossa breve reflexão de hoje pela manhã. Amém? Então Romanos capítulo 3, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Ora, de maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito: para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgados. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. É certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou eu ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos: pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Amém? Meus irmãos, que Deus propõe a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós amamos o Senhor profundamente e rogamos o teu favor para que em graça e misericórdia o Senhor nos permita compreender esse texto que requer alguma atenção para ser compreendido. Portanto, se aprover a ti, fala conosco de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, para que todos nós possamos sair daqui cientes acerca daquilo que o doce Espírito Santo quis nos ensinar quando dava ao apóstolo Paulo a escrever essas palavras maravilhosas. É assim que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, nós estamos diante de um texto que é de suma importância para a nossa compreensão da doutrina da justificação pela fé. Nesse texto, Paulo trata acerca da condenação universal do homem. Perceba que no princípio do capítulo 3, ele procura responder algumas objeções que ele próprio suscita, levando em consideração algumas indagações ou alguns questionamentos que os judeus fariam após o final do capítulo 2. Vocês lembram que no capítulo 2, Paulo atacou o pecado dos judeus. Ele procurou deixar claro que os judeus também estavam em condenação, de modo que seria algo comum que os judeus se levantassem, orgulhosos como eles eram, para tentar fazer com que Paulo viesse a deixar mais claro o seu ponto, porque afinal de contas, vocês lembram, os judeus eram o povo que haviam descendido de Abraão, os judeus eram o povo que haviam recebido a lei, os judeus eram o povo que haviam recebido a circuncisão, e Paulo os ataca, assim como atacou os gentios, não com o objetivo de humilhá-los, absolutamente, mas para que eles ficassem cientes de que eles eram pecadores, tais quais quaisquer outros seres humanos. De modo que quando ele conclui o argumento, a coisa mais óbvia seria qualquer judeu se levantar e perguntar assim, esse é o versículo 1 do capítulo 3, qual portanto é a vantagem de ser judeu?
Porque se nós somos tão pecadores como quaisquer outros gentios, qual é a vantagem de ser descendente de Abraão e termos recebido a lei e sermos o povo da circuncisão? Perceba que Paulo era um escritor magnífico, se bem que ele estava sendo inspirado pelo Espírito Santo. Ele consegue atrair a atenção das pessoas que estavam lendo esse documento. Ele consegue deixar claro que a razão estava com ele. Quando lá no capítulo 1 ele disse que estava prestes a compartilhar uma doutrina maravilhosa e que ele pouco se importava se as pessoas ao cabo viessem a valorizar essa doutrina ou não. Por quê? Porque ele entendia que essa doutrina era o poder de Deus e ele se orgulhava dela. E ele queria suscitar essa atenção para que as pessoas viessem a privilegiá-la. É por isso que no capítulo 1 e no capítulo 2 ele trata primeiro do pecado, daquilo que na teologia sistemática nós chamamos de hamartiologia, o estudo do pecado. Porque se nós não compreendermos a nossa doença, dificilmente nós daremos valor ao nosso antídoto, ao nosso medicamento. Vocês lembram? No capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, ele se refere diretamente aos gentios. E de uma maneira enfática, no versículo 18, ele diz que a ira de Deus se revela do céu contra toda sorte de impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Porque Deus tem razão em se irar contra os gentios. Vamos recapitular, vamos fazer aqui uma revisão. Ora, versículo 19, a parte A. Porque o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. O homem não pode receber absolutamente nada, já dizia o João Batista, se do céu não lhe for dado. Então, para que nós venhamos a conhecer a Deus, Deus precisa se revelar ao homem. É o que acontece aqui. E como Deus se revela? Capítulo 1, versículo 20. Deus se revela de 3 formas em especial. Ele se revela através dos seus atributos invisíveis, ele se revela através do seu eterno poder, e ele se revela através da sua própria divindade. E Paulo nos diz ainda no versículo 20 que por meio dessas 3 manifestações, Deus claramente se dá a perceber. Portanto, tais homens são, por causa disso, por causa de quê? Dos atributos invisíveis, por causa do eterno poder, por causa da sua própria divindade, tais homens são por isso indesculpáveis. Por quê? Salmo 19, porque os céus proclamam a glória de Deus. Até que finalmente no versículo 21 ele arremata e diz, porquanto, perceba, é uma sentença explicativa. A síntese do argumento, ele diz, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Qual a recompensa? O que acontece com os gentios que se comportam dessa maneira? Eles são entregues aos seus próprios sentimentos. Eles são entregues às suas paixões infames, para cometer aquelas coisas que desagradam a Deus. Que sentença terrível, não é? Mas nós precisamos avançar, chegamos ao capítulo 2. E no capítulo 2, do verso 1 até o verso 29, Paulo trata da mesma ira de Deus que agora repousa sobre os judeus. Perceba, no capítulo 1, do verso 18 ao verso 32, quem está sob ataque? Os gentios. Paulo prova que eles estão em rebeldia para com Deus. E que a santa ira de Deus é plausível sobre eles. Agora vem o capítulo 2. E no capítulo 2 ele trata de uma maneira diferente. Por quê? Porque os judeus são o povo da aliança. E eles se orgulhavam sobre 3 tripés, sobre 3 pilares que para eles eram inalienáveis. Eles se orgulhavam por descenderem de Abraão, eles se orgulhavam por serem o povo da lei, e eles se orgulhavam por serem o povo da circuncisão. Então, para provar que eles também estavam em pecado, Paulo ataca cada um desses pilares. No primeiro momento, em Romanos capítulo 2, versículo 1, ele diz assim, portanto és indesculpável, ó homem, quando julgas a quem quer que sejas. Por quê? Porque no que você está julgando a outro, a si mesmo você se condena, porque você pratica as mesmas coisas que você condena. Se você é judeu e vive como um gentio, de que vale a sua descendência? No segundo momento, ele ataca o fato deles serem os receptores da lei. Em Romanos 2, 23, ele diz assim, tu que te glorias na lei, e os judeus se orgulhavam da lei, tu que te glorias na lei, desonras a Deus
pela transgressão da lei. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então a segunda tese também cai por terra. Finalmente vem a terceira, Romanos capítulo 2, versículo 25. Que ponto Paulo levanta agora? Que tese ele faz cair por terra? A tese da circuncisão. E ele diz assim no versículo 25 do capítulo 2: porque a circuncisão tem valor se praticares a lei. Se és, porém, transgressor da lei, a tua circuncisão já se tornou incircuncisão. Ou seja, eles possuíam um sinal exterior de que eram o povo de Deus, mas se comportavam como incircuncisos. Isso não valia de nada. Portanto, essa terceira tese também cai por terra. O que nós aprendemos? Que Paulo conseguiu demonstrar que ambos, gentios e judeus, estão sob a ira de Deus. Mas os judeus agora estão injuriados, porque afinal de contas eles são judeus e se orgulhavam disso. É dessa forma que nós compreendemos a pergunta que Paulo nos propõe no versículo 1 do capítulo 3. Paulo, ele levanta uma espécie de interlocutor imaginário, um judeu, para lhe fazer objeções, porque por meio dessas perguntas retóricas, ele vai tirando as nossas dúvidas. Se nós estudássemos o capítulo 2 e Paulo não nos explicasse esse versículo 1 do capítulo 3, eu particularmente teria dúvidas. Você não teria? A primeira coisa que eu me perguntaria seria: e qual é a vantagem de ser judeu? Em último caso, é o que Paulo pergunta: qual é, pois, a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Ora, Paulo provavelmente está antecipando a dúvida que estaria no coração daqueles judeus que estavam ali na comunidade de Roma, e ele continua atacando ainda o orgulho deles, visto que eles estavam sob a mesma condenação dos demais povos da terra. Ele diz: qual, pois, é a utilidade da circuncisão? Em outras palavras, o que é que o judeu tem de especial? E ele mesmo responde, versículo 2: muita, sob todos os aspectos. Há uma vantagem de fato em ser judeu. Ora, lá no capítulo 9, quando Paulo vai falar da forma como eles são salvos, do verso 4 ao verso 5, ele diz uma coisa que é extraordinária. Romanos capítulo 9, versículo 4: eles são israelitas, a eles pertencem a adoção e também a glória. Eles são o povo das alianças e da legislação, do culto e das promessas. Deles são os patriarcas, também deles descende o Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Isso não pode cair por terra. Há uma vantagem sim em ser judeu, mas no entendimento de Paulo, qual seria portanto essa vantagem? Será que a vantagem em ser judeu seria pelo fato de que, sendo judeus, eles descenderam de Abraão, que foi o pai da fé, e que, sendo judeus, posteriormente eles viram o mar vermelho se abrir e o algoz Faraó ser subjugado pelas ondas tempestuosas do mar, junto com todo o seu exército? Será que essa é a vantagem de ser judeu? Ou será que a grande vantagem de ser judeu reside no fato de que um dia Deus levanta o poderoso legislador Moisés, e através dele eles receberam aquelas 2 tábuas de pedra, escritas pelo próprio dedo do Todo-Poderoso? Será que essa é a vantagem? Será que a vantagem é o fato de que da linhagem deles Deus suscitou Davi, um homem segundo o coração de Deus, o mais corajoso rei de Israel? Qual, pois, é a vantagem de ser judeu? Será que a vantagem residiu no fato de que eles viram o muro de Jericó ser implodido perante eles, através de uma intervenção maravilhosa? Eu poderia citar N exemplos prodigiosos do Antigo Testamento, coisas extraordinárias que Deus fez no meio dos judeus. Mas sabe qual é a grande vantagem de ser judeu? É que Deus escolheu os judeus para se revelar a eles. Essa é a grande vantagem. É o que Paulo diz no versículo 2: a grande vantagem consiste no fato de que aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. A grande vantagem não é ver um homem ser levantado para ser usado por Deus. A grande vantagem não é ver o mar vermelho se abrir, os muros de Jericó caírem. A grande vantagem, irmãos, é ouvir a voz de Deus.
Os demais povos não ouviam, mas Israel ouvia. E é por isso que a sentença do capítulo 1 é tão terrível, somada com o capítulo 2, porque vocês lembram? A grande sentença do pecado e da alienação do homem reside no fato de que Deus simplesmente lhes abandona a sua própria sorte. Deixa de falar com eles. Vem o Dr. Martin Lloyd Jones e ele diz assim: se o maior de todos os privilégios que podem vir ao homem é Deus lhes falar diretamente, também é verdade que o homem não pode sofrer maior prejuízo do que o de Deus parar de lhe falar. Eis que vem dias, proclama o profeta Amós, ameaçando aqueles de coração mais duro. Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvirem a palavra de Deus. É coisa terrível ter fome de pão, diz o poderoso pregador congregacional. É coisa terrível ter sequidão, mas há uma coisa muito pior, disse Amós, e vem sobre vocês: a fome de ouvir as palavras do Senhor. Deus ficando em silêncio e o homem sendo deixado à sua própria sorte, às suas invenções e aos seus pensamentos. Não há nada mais pavoroso que isso, diz ele. E é algo muito significativo para o cristão. O cristão é alguém que deve sentir-se pobre e infeliz, se vê que já não ouve a voz de Deus, se vê que perdeu o contato com Deus. Não há nada mais terrível do que sentir-se abandonado por Deus. É a perda, vejam vocês, dos oráculos de Deus, da palavra de Deus. Qual a grande vantagem de ser judeu? Paulo responde ao seu interlocutor: a grande vantagem de ser judeu reside no fato de que eles eram um povo da esperança, o povo que ouvia a voz de Deus. Não importa quão negro venha se tornar o horizonte, não importa quão retumbante venha a ser o trovão, não importa quão maligno venha a ser o inimigo, se Deus continua falando, nós temos esperança. Porque Ele tem poder, irmãos, de fazer o mar tempestuoso se acalmar, o céu se tornar claro, o inimigo cair por terra, porque Ele não possui adversário à altura. Perceba, se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra nós? E se Deus nos entregar a nossa própria sorte? É nesse contexto que Paulo diz: e daí, versículo 3, se alguns deles não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? A incredulidade de alguns judeus possui o poder de tornar Deus infiel. Irmãos, percebam, os judeus deviam ter aceito a honra máxima de portar a palavra de Deus com fé, obedecendo, mantendo-a em honra e principalmente transmitindo essa palavra a outros povos. Se eles não se comportam dessa maneira, significa que Deus falhou? Significa que Deus foi fiel? A resposta é óbvia, não é? Capítulo 4, a parte inicial: de maneira nenhuma. Mas é claro que não. Por quê? Porque a infidelidade do homem não afeta a fidelidade de Deus. É nesse contexto que Paulo diz: seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Olhe para Davi. Davi era o mais poderoso rei de Israel, um homem que não valia absolutamente nada e foi pensado por Deus por trás das malhadas para ser um homem segundo o seu coração. Mas Davi pecou. A infidelidade de Davi macula a fidelidade de Deus, irmãos, torna Deus menos fiel.
No momento em que rei humano, feito de carne e osso, assim como eu e você, infiel, assim como nós também o somos, se encontra com o verdadeiro e poderoso rei, esse perfeito, esse sempre fiel, esse todo-poderoso, o rei humano olha para ele e diz assim: eu pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que eu não preciso ouvir qual será a minha sentença. Sabe por quê? Porque eu sei, por isso Davi era um homem segundo o coração de Deus. Eu sei que tu serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar, porque a minha infidelidade não torna o Senhor infiel. Ainda que nós permaneçamos infiéis, diz o Evangelho, Ele sempre permanecerá fiel. É por isso que Ele sempre será justificado em suas palavras. Não é sem motivo a ira de Deus. Ele se revela através dos seus atributos invisíveis. Ele se revela através do seu eterno poder. Ele se revela através das coisas que foram criadas. Mas nós substituímos a glória do Deus Criador pela glória da criatura que nos agrada. Olhando agora para os judeus, eles nos dão a descendência, quando nós não valíamos absolutamente nada na terra do paganismo, na Babilônia. Nos outorga a lei para que por meio desse parâmetro nós viéssemos a servi-lo com fidelidade. E para nos separar dentre os demais povos da terra, nos dá um símbolo exterior de que Ele era o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, que jamais haveria de nos abandonar, e nós relegamos tudo isso a segundo plano. E a pergunta que Paulo faz é: isso macula a fidelidade de Deus? E a resposta é claro que não. Mas nós, enquanto seres humanos, queridos irmãos, nós não queremos dar o braço a torcer. Nós sempre queremos nos justificar. Nós sempre queremos encontrar uma saída para a vileza do nosso coração. Perceba, o objetivo de Paulo é tornar claro que nós somos pecadores, que Deus sempre foi fiel, mas nós somos infiéis. Os irmãos conseguem compreender isso? Mas o judeu, esse interlocutor, essa pessoa que tem dúvidas, ela não compreende dessa maneira, ela ainda procura se justificar. E no versículo 5 ele diz assim: entendi, agora eu entendi. Então perceba, a minha injustiça, versículo 5, torna a justiça de Deus ainda mais clara. Não é mais ou menos isso que eu falei até agora? É a pergunta que ele faz. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura, será Deus injusto ao aplicar a sua ira? Sabe o que o judeu está dizendo? Se quanto mais eu sou injusto, mas Deus revela que Ele é justo, que Ele é fiel, será que Deus não estaria sendo infiel ao me condenar por minha injustiça? Perceba, o judeu está dizendo: eu estou auxiliando a Deus, a minha injustiça torna a justiça dele mais clara. Vocês percebem isso? É uma coisa tão humana e ao mesmo tempo tão insana, que Paulo diz assim: eu falo como homem, eu falo como alguém que é corrupto, eu falo como alguém que é falho. E ele próprio responde no versículo 6, ele diz: mas é claro que não, é certo que não. Sabe por quê? Se Deus precisasse da infidelidade do homem para mostrar a sua fidelidade, como é que Deus haveria de nos julgar no fim das contas? Há um parâmetro de justiça, irmãos. E o parâmetro de justiça pelo qual todos nós seremos julgados não é o nosso, é o de Deus. Quando você vê algo ruim acontecendo e você fica injuriado com aquilo, é a sua justiça que está se manifestando. Você já viu uma coisa injusta acontecendo? Você já viu uma coisa que lhe deu nos nervos, que se você pudesse, você atacaria aquela pessoa que provocava aquele mal para fazer justiça?
Você já sentiu a sua justiça aflorando de uma maneira tal, a ponto de você dizer assim: misericórdia, eu só não faço isso porque eu sou crente. Você já viveu isso? Esse sentimento que você teve, pecador, não há que se comparar com a justiça de Deus. Porque por mais que você promova a justiça em dado momento, a sua justiça sempre será imperfeita. Porque o seu parâmetro de justiça é maculado pelo seu pecado. Porque talvez aquela injustiça tenha provocado toda aquela paixão em você, porque a pessoa que sofria era alguém que você conhecia, ou era uma criancinha, ou era uma pessoa já velhinha. E quando existe um contexto, nós ficamos mais ou menos injuriados, não é assim? Deus não é assim, porque Ele é perfeito, Ele não varia, Ele é o próprio Pai das luzes, nele não há nem mesmo sombra de variação, é por isso que Ele é Deus. Por isso Paulo diz: mas é claro que não, Deus não precisa da sua injustiça, porque Ele é toda a justiça. Mas o judeu não se dá por vencido, e no versículo 7 ele diz: e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que eu sou ainda condenado como pecador? É como se ele estivesse dizendo assim: e se fosse verdade que para a manifestação da justiça de Deus se faz necessário a injustiça do homem, pelo menos para dar um realce nessa justiça de Deus, Deus seria injusto ao me punir por meus erros. Perceba, o versículo 7 ele está intimamente relacionado ao versículo 5. É como que se eles juntos compusessem uma unidade de pensamento. No versículo 5 ele diz: a minha injustiça, mas se a minha injustiça traz à luz a justiça de Deus, o que diremos? No versículo 7, e se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória? Irmãos, Deus não compactua com esse tipo de comportamento, porque já está provado que Ele não precisa do mesmo. E Paulo faz questão de deixar isso bastante claro uma vez mais, quando ele afirma categoricamente no versículo 8: e por que não dizemos, eu já ouvi isso tantas vezes, e por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males, para que venham o quê? Provavelmente até você já disse isso. Assim como o judeu, você procura justificar-se dentro do seu comportamento. No seu entendimento, você é justo, mas Deus não honra a sua justiça. Você não se sente abençoado. Aí você olha para o ímpio e diz assim: mas ele bebe e ele se prostitui, é um ímpio devasso, e olha como ele é abençoado. Quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou também pecar e fazer coisas ruins para ser abençoado por Deus. Talvez o exemplo não seja tão extremo. Quem sabe um irmão que senta do seu lado e que no seu entendimento não é tão santo quanto você, não tem a sua justiça, mas ele está sendo abençoado. Mas puxa vida, como é que Deus permite isso? Fulano não é assim como eu, e olha como Deus o abençoa. Eu vou me comportar como ele para ser abençoado também. Eu já ouvi isso várias vezes. Você já ouviu? Você já disse isso? Será? Você percebe que quando a gente diz isso, nós nos comportamos tais quais esses judeus aqui? Achamos que somos justos. O objetivo dos 3 capítulos iniciais de Romanos é acabar com isso de uma vez por todas no seu coração. Você não tem qualquer justiça. O objetivo desses 3 capítulos é estilhaçar as defesas do seu coração pecador, é desnudar de vez que sem Deus você não é absolutamente nada. Você precisa reconhecer que é pecador, porque se você permanecer nessa sua justiça, olha o que diz a porção final do versículo 8: a condenação destes é o quê? É justa, porque eles não se humilham aos pés da cruz, eles não engolem o orgulho, mas eles estão em conflito com Deus, eles lutam contra Deus, eles o questionam,
querem entrar numa espécie de briga de braço, queda de braço entre eles e Deus, procurando ver quem é mais justo. Mas isso não é possível. Isso não é possível, irmãos. Quando é dito que a nossa injustiça traz à lume a justiça de Deus, Paulo está querendo dizer que a injustiça dos homens não é condição para realçar a justiça de Deus. Nós sabemos disso. Em outras palavras, o fato do homem decair da graça não significa que ele está livre para viver dissolutamente, da maneira como ele quer. Olhe para Romanos capítulo 6, versículo 15. E daí? Havemos de pecar porque não estamos mais debaixo da lei? O que é que Paulo diz? De maneira nenhuma. Você não precisa pecar para realçar a graça, assim como você não precisa ser infiel para realçar a justiça. Que mensagem maravilhosa é a mensagem do Evangelho. Portanto, que nós aprendemos que os judeus não são superiores coisa nenhuma. Eles possuem as suas vantagens, é verdade, como nós acabamos de demonstrar aqui. Mas quanto à salvação, e esse é o ponto que Paulo ataca, quanto à salvação, eles não são melhores em aspecto algum se comparados aos gentios. Meus irmãos, vocês concordam comigo até aqui? Os judeus são melhores que os demais quanto à salvação? Mas é claro que não. E aí nós chegamos à porção final da nossa reflexão. Os judeus não são superiores aos demais povos da terra quanto à salvação. Paulo agora remata o seu argumento. Irmãos, para entender justificação pela fé, você precisa entender do verso 9 até o verso 20 do capítulo 3. Se você não compreender isso, dificilmente você vai compreender a justificação pela fé. Então vamos prestar atenção aqui, vamos sair doutores nisso. Será que Paulo concorda conosco? Ele diz assim no versículo 9, que se conclui, perceba, ele vai unir os argumentos. O versículo 9 é a síntese do capítulo 1 com o capítulo 2. Que escritor magnífico! O maior teólogo que o mundo já viu, né, irmãos? Para a glória de Deus. Ele diz assim, que se conclui? Temos nós, leia-se, os judeus, qualquer vantagem? E ele responde categoricamente, não pode haver dúvidas aqui. Ele diz, não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado, pois já temos provado que todos, esse todos, diz respeito a todo o gênero humano, desde Adão, que foi o primeiro homem, até o bebezinho que está nascendo agora, às 10h21 da manhã, do dia 1º de agosto, porque nós já temos provado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo de quê? De pecado. Todos são pecadores, todo o gênero humano, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E para provar isso, ele vai fazer um recorte magnífico das Escrituras. Por quê? Porque ele está escrevendo para o povo da lei, para um povo que com 5 anos de idade, se da linhagem dos fariseus, já tinha toda a chamar memorizada, até os 10 mandamentos. Esse povo queria provas, esse povo queria parâmetro bíblico, substância bíblica para amarrar todos os argumentos do apóstolo Paulo. Então ele faz um recorte do saltério, dos profetas, para provar que todos estão debaixo de pecado. Ele faz isso em 3 etapas. No primeiro momento, do versículo 10 ao versículo 12, ele trata dos efeitos gerais do pecado. Depois, do verso 13 ao verso 17, dos efeitos particulares. Paulo sempre faz isso, ele parte da causa para o efeito. E no versículo 18, ele diz qual a razão de todos esses efeitos, tanto do geral quanto do particular. Então ele diz assim, versículos 10, 11 e 12, como está escrito, está citando o Salmo 14, 53,
não há justo, não há um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Sabe por quê? Versículo 12, irmãos, você deveria tremer olhando para o versículo 12. Porque todos se extraviaram, se perderam, todos se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Coloque todos os seres humanos, desde Adão até o último bebezinho que acabou de nascer, e sabe quantos deles vão ser aprovados no julgamento de Deus? Nenhum. É isso aqui, irmãos, que nós chamamos de pacto federativo das obras. É o pecado federal, é o pecado original, é a queda do homem. Quando nós falamos na queda do homem, nós não falamos na queda de Adão, nós falamos na queda do gênero humano. São os efeitos gerais. Mas quais os efeitos particulares? Esses versículos que eu acabei de explicar têm a ver com o fato de que você nasce pecador. Quando você era um pequeno pecadorzinho se alimentando no seio da sua mãe, que cuidou de você. Mas há também os efeitos particulares, que dizem respeito ao nosso próprio pecado. Há algumas pessoas que dizem assim: eu creio que Deus não tem razão em me condenar, porque eu prometo e cumpro, eu compro e pago, eu sou bom marido, eu sou boa esposa, eu sou um bom filho, eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe, eu sou um bom cidadão. Você já ouviu as pessoas dizendo isso? Alguém morre e no velório alguém estava dizendo lá: olha, o fulano não era crente nem nada, mas só Deus não vai ser injusto e deixar fulano no tormento eterno, porque fulano é um excelente cidadão, bom marido. Olha a esposa do fulano chorando, os filhos estão ali todos tristes. A morte tem esse poder, não é, irmãos? Deus olha para esse tipo de comentário que eu estou fazendo aqui, e sabe o que é que Deus diz? Falando particularmente para você que está me ouvindo hoje pela manhã. Se você partir para se encontrar com Deus sem Jesus, Deus vai olhar nos seus olhos, no momento que Ele estiver julgando você, e vai falar dos seus pecados particulares. Você já está condenado só pelo fato de ser um ser humano, descendente de Adão. Mas para além desse primeiro pecado que já te condena, existem milhares de outros pecados que são os seus pecados, os pecados que você cometeu. E eles estão descritos do verso 13 ao verso 17. Deus vai olhar para esses bons cidadãos, bons maridos, bons pais, que prometiam e cumpriam, compravam e pagavam, e vai dizer assim, olhando nos olhos deles: a garganta de vocês é sepulcro aberto, com a língua vocês urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, na boca vocês só possuem maldição e amargura, os seus pés eram velozes para derramar sangue, nos seus caminhos só havia destruição e miséria, e durante todos os anos em que vocês caminharam sobre as ruas empoeiradas do planeta Terra, vocês sempre desconheceram o caminho da paz. E se você tiver a audácia de dizer assim: eu, Senhor, olha o judeu do verso 1 ao verso 8, eu, Senhor, mas será que o Senhor não está enganado? Eu era o filhinho da mamãe e do papai, eu era aquele bom cidadão. E o livro de Apocalipse nos diz que se abrirão o quê? Os livros. E quando os livros se abrirem, o mar desaparecerá. As montanhas se esconderão, e os pecadores em agonia dirão às montanhas, pense no Himalaia, caiam sobre nós. Sabe o que é que eles estão dizendo? Nós não suportamos a santidade dele. Se nós pudéssemos, nós faríamos com que todas as montanhas do mundo caíssem sobre nós, para nos ocultar dos olhos dele. Isso é possível, irmãos? Não é. Mas por que é que isso tudo acontece? Qual a razão última
dos efeitos gerais do pecado, que vem do verso 10 até o verso 12, e dos efeitos particulares, do verso 13 até o verso 17. A causa se encontra no versículo 18. O versículo 18 resume todo o argumento dos 3 capítulos iniciais de Romanos. E o que é que o versículo 18 diz? Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vocês concordam com o versículo 18? Há pessoas que pecam de uma maneira que, mesmo você sendo pecador tal qual ele, aquele pecado constrange você. Porque é uma pessoa que peca contra o conhecimento, é uma pessoa que peca contra o relacionamento, é uma pessoa que peca contra o amor. Por que ela faz isso? Eu sei que é duro, é chocante dizer isso, mas é verdade, irmãos. Eu digo com todo temor e tremor, sendo ser humano e pecador, tal qual qualquer de vocês aqui. Sabe por que a pessoa faz isso? Porque não há temor de Deus diante dos seus olhos. Vocês concordam comigo que quando alguém estava lendo essa carta lá na igreja de Roma, ele conseguiu esse efeito que nós temos agora? O povo está atento. Eu disse a vocês que se a gente não conseguisse esse clímax, nós teríamos falhado, não é verdade? Se você para de pregar aqui, sabe o que é que existe? Desespero, tormento, agonia sem fim. Porque é verdade, irmãos, nós somos tudo isso. Vocês concordam? Há ainda o último baluarte do orgulho humano que agora vai cair por terra. E qual seria? O cumprimento da lei. Vocês lembram? Quando Deus entrega a legislação a Moisés, as tábuas subjetivas, são os primeiros 5 mandamentos, relacionamento do homem com Deus, as tábuas objetivas, a segunda tábua, o relacionamento do homem com o seu próximo. Jesus resume as duas, não é? 5 primeiros mandamentos: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Os 5 últimos: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Quem conseguir fazer isso terá cumprido a lei, os profetas, está salvo. Não é isso? Levanta-se o último judeu. Vamos pensar que era um fariseu, né? E ele fala assim, no versículo 19: e se eu cumprir a lei? Hein, Paulo, sabidão? E se eu cumprir a lei? Eu serei salvo por causa dela. O Antigo Testamento diz isso. Aí Paulo vai explicar o porquê da lei. Ele diz assim: ora, versículo 19: sabemos que tudo que a lei diz, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus. O que nós aprendemos no versículo 19? Que o objetivo da lei não era servir como uma espécie de caminho auxiliar ao caminho proposto por Jesus, porque só há um caminho, e o caminho é quem? É Jesus. Pastor, se o único caminho é Jesus, mas através do cumprimento da lei eu poderia ser salvo, que espécie de mecanismo Deus cria para impedir que eu seja salvo por meio da lei, tendo que depender exclusivamente de Jesus? O mecanismo que ele cria é gerar um parâmetro de santidade tão alto, mas tão alto, mas tão alto, que sabe quantas vezes qualquer ser humano seria capaz de cumpri-lo? Nenhuma. Então qual é o objetivo da lei, se nós não temos condições humanas de sermos salvos por ela? Olha, o objetivo da lei é calar a sua boca, versículo 19, é fazer com que você não tenha nenhuma desculpa como essas que nós estudamos do verso 1 ao verso 8,
É fazer que o seu comportamento seja tal qual o comportamento de Jó. Você lembra? Jó dizia no capítulo 23, se eu soubesse onde é o seu tribunal, eu me colocaria perante ele, e diante dele eu teceria os meus argumentos. Se eu tivesse um juiz para fazer a mediação entre a minha pessoa e a dele, mas eu procuro a frente e não encontro, procuro atrás não vejo, a direita não diviso, procuro a esquerda e ele não está lá. Aí Deus marca um encontro com Jó. E quando Jó está perante Deus, sabe o que é que Jó faz? Ele, põe a mão na boca. É o objetivo do versículo 19. Deixar claro, provar por A mais B, que todo mundo é culpável perante Deus. Vocês compreendem isso? Muito bem, vamos encerrar. Versículo 20 é a cereja do bolo. Olha como Paulo completa, como Paulo inicia o versículo 20. Perceba como ele é um escritor maravilhoso. O argumento é cirúrgico. Paulo vai caminhando até chegar ao clímax, quando ele diz assim: visto que, você percebe que é uma sentença explicativa, visto que, olha só, Deus quer que você cala a boca, Deus quer provar que você é culpado, visto que ninguém, você gosta de grifar a sua Bíblia, esse versículo aí é precioso, ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Pastor, quantas pessoas conseguiram cumprir a lei? De acordo com o versículo 20, sabe quantas pessoas conseguiram cumprir a lei, humanamente falando? Nenhum. Ninguém será justificado diante dele por obras da lei. Sabe por quê? E aqui nós temos o objetivo principal da lei. Porque em razão da lei vem o pleno conhecimento do pecado. Deus coloca o dedo santo dele diante de você e diz assim: engula o seu orgulho, pare de encontrar desculpas, dobre os seus joelhos perante Jesus. Porque se você se apresentar perante a minha presença sem esse advogado, você já sabe qual será o seu julgamento. Por isso que Jesus diz assim: o meu objetivo não é julgar ninguém. Quem é que vai julgar todas as pessoas? A palavra. Ela será o árbitro, ela será o juiz, e Deus vai lá e dará a sentença. Amém, irmãos? Então isso seria o que nos aguardava, se não fosse a saída que Deus encontrou. Qual a saída? Qual a saída? Qual a saída, pecador? Qual a saída, condenado? Qual a saída para você que já sabe qual será a sua sentença antes do julgamento começar? Qual a saída para você que só lhe aguardam escuridão e trevas? Qual a saída para você que só lhe aguardam agonia e desespero? Qual a saída para você que só lhe aguarda um lugar onde o fogo nunca se apague, onde o bicho nunca morre? Qual a saída para você? Aí vem o versículo 21 do capítulo 3. Irmãos, é uma lufada de ar, é um copo de água gelada no deserto. Quando Paulo diz assim: mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não importa se você é gentil ou se você é judeu, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Já está provado, mas há uma saída, desde que eles sejam justificados gratuitamente por meio da sua graça, mediante a redenção, o livramento, o escape, a porta de saída que está em quem? Em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Então essas serão as cenas dos próximos episódios, em nome de Jesus.